Amores, uma saudade danada de todos vocês, espero que vocês estejam bem e se cuidando. Esse videozinho é para a gente falar sobre as civilizações mesopotâmicas. As civilizações mesopotâmicas, elas são importantes porque, apesar de serem civilizações que ocorreram na história lá 4, 5 mil anos atrás, elas deixaram para a gente muita coisa que a gente usa no dia a dia. A gente lá no início dos nossos encontros, a gente falou das inovações tecnológicas, né, o domínio do fogo, o domínio da agricultura, que a gente não se dá conta às vezes de que elas foram grandes inovações tecnológicas para a gente. A civilização mesopotâmica também deixou grandes inovações tecnológicas para a gente. Talvez a maior delas tenha sido a escrita. Tá? A Mesopotâmia é uma região que é uma civilização que se desenvolveu numa região que a gente hoje conhece por Oriente Médio. Floresceu entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. E a região ganha esse nome porque meso, em grego, quer dizer entre, e potamos quer dizer rio. Tá? É uma região que hoje compreende o atual o Iraque. Né? A gente tem aí nesse mapinha aí, mais ou menos onde é que é essa região, a região do Oriente Médio, né? E aqui nesse outro mapa a gente vê os rios Tigre e Eufrates, tá? E aí a gente vê que a Mesopotâmia, ela está quase toda onde hoje é o Iraque, né? Pegando um pedacinho, né, da Arábia, da Jordânia, da Síria, né? A parte sul da Turquia, tá bom? Outro mapinha para a gente ver como é que é a organização geográfica desses países, né, hoje em dia, na região onde ficava a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, ela vai abrigar as primeiras civilizações da humanidade, né? Isso está diretamente ligado à presença dos rios Tigre e Eufrates. As civilizações antigas, elas se desenvolveram quase todas à beira de grandes rios. A Mesopotâmia com o Tigre e Eufrates, os egípcios à beira do Nilo, os chineses à beira dos rios Amarelo e Azul, tá? E a civilização mesopotâmica, ela não teve ao longo de toda a sua história um povo só que fosse hegemônico nessa região. Povos sucederam-se como hegemônicos, os dominantes nessa região. A gente chama essa região aqui de crescente fértil. Ela parece uma meia-lua, né? E ela é formada pela região aqui perto do rio Nilo, as margens do Nilo, e essa região aqui. Só para dar a importância, né, do que a gente estava falando antes dos rios para que essas civilizações florescessem. Então vamos lá. Essa região do crescente fértil, ela é o berço tanto da civilização mesopotâmica, como também vai ser da civilização egípcia, né? Razões para as quais essas civilizações se desenvolverem à beira desses grandes rios. Primeiro, água. Nós bebemos água, os animais, né, pecuário, pastoreio, precisam de água para dar de beber aos animaizinhos. A agricultura. E interessante é que esses povos, eles começam a manejar o fluxo de água desses rios para que a sua agricultura possa ser mais próspera, tá bom? Além do que o rio também é fonte de alimento, você pode pescar no rio, né? Então vamos lá, agora vamos começar a falar mais especificamente da civilização mesopotâmica. Os primeiros povos, o primeiro povo a ocupar essa região foram os sumérios. Né? Todos os quatro povos que a gente vai ver aqui, eles se organizavam em cidades-estado. O que é uma cidade-estado? É uma cidade que tem independência política, administrativa com relação às outras, leis próprias com relação a outras cidades-estado. Tá? Então, periodicamente, uma cidade-estado se tornava mais poderosa do que a outra e o povo daquela cidade, ele sobrepujava os outros, dominava outros povos. As primeiras cidades
mais importantes que surgem no povo sumério são Ur, Uruk e Nippur. Tá? Eles foram extremamente importantes para o desenvolvimento humano, porque esses caras, eles vão desenvolver a escrita. Era um tipo de escrita que a gente chama de cuneiforme. Eles usavam um estiletezinho para fazer essas marquinhas, tá? Na argila ou barro amolecido. Botava para secar e aí cada conjunto de sinais desse tinha um determinado significado, tá bom? O que estimula o surgimento da escrita? A necessidade que os homens tinham para fazer registro, principalmente daquilo que eles produziam na agricultura, né? E também para a questão de transações comerciais. Então, esses povos eles necessitavam de ter isso registrado para melhor manejar tanto a agricultura, o depósito de cada grão que eles plantavam e colhiam, e também nas transações comerciais. O povo acádio, ele sucede os sumérios, tá? Foi um povo que teve uma hegemonia muito curta entre os mesopotâmicos, graças principalmente à atuação do rei Sargão I. Esse povo foi derrotado pelos amoritas ou babilônios, e os babilônios eles deixaram para a gente uma coisa extremamente importante, que foi o primeiro código de leis escrito, registrado, que é o Código de Hammurabi. Ele foi desenvolvido durante o reinado de Hammurabi, tá? Essa questão de você ter leis escritas é importante porque a maioria do povo amorita ele tinha conhecimento das leis e do que poderia acontecer se um indivíduo infringisse alguma dessas leis. É interessante a gente falar que o Código de Hammurabi ele aplicava as leis de acordo com a classe social do indivíduo. Então, se um nobre cometia um crime, ele era passível de uma determinada punição. Um homem pobre e livre, se ele cometesse um crime, ele sofria outro tipo de punição. Já um escravo, ele ia sofrer um outro tipo de punição, geralmente mais severa, tá? O Código de Hammurabi, ele foi esculpido numa pedra, e uma parte dele existe até hoje, está guardadinha lá num museu da França, chamado Louvre, tá? O Código de Italião, o Código de Hammurabi, me desculpe, ele era baseado na lei de Italião, ou seja, cada delito ele era punido com uma reciprocidade, ou seja, da maneira que foi feito. Então, se, por exemplo, um indivíduo roubasse alguma coisa, a punição seria ele ter a mão cortada, dependendo da classe social, tá? Esse pedaço aí do Código de Italião, tá? Essa estela aqui, ela foi encontrada no Irã, lá no início do século XX. Os assírios sobrepujaram os babilônios e eram um povo extremamente militarizado, tá? Eles usaram a força para dominar toda a região da Mesopotâmia, tá? Dentre as coisas mais importantes que os assírios nos deixaram foram várias alterações no modo de se fazer guerra, na introdução de novos metais para a confecção de armas, né, de espadas e lanças e de escudos. Os caldeus, ou o segundo povo babilônico, tem a sua importância marcada pelo reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um rei que, graças ao avanço militar sobre outras regiões, ele pôde fazer um grande acúmulo de riquezas, e essas riquezas serviram para que Nabucodonosor fizesse muitas obras, tanto obras de irrigação, o que aumentou ainda mais a riqueza do reino babilônico, uma vez que a produção agrícola aumentou,
assim como ele pôde também fazer muitas obras arquitetônicas, como por exemplo os jardins suspensos da Babilônia, a Torre de Babel, que eram zigurates. A gente, na próxima aula, vai falar sobre aspectos religiosos dos mesopotâmicos, e a gente vai ver que os zigurates, eles eram como se fossem templos, mas eles tinham uma dupla função. Eles serviam eram prédios que serviam como templos, mas lá no topo dele ele servia como um observatório astronômico, tá? Legado cultural dos mesopotâmicos. A escrita, como a gente falou, se a gente não tivesse a escrita, como é que a gente ia estar fazendo aqui agora? Eu não poderia ter escrito isso aqui ainda aqui com o computador. O direito, quer dizer, as leis, o processo aritmético de operações matemáticas. Eles utilizavam a matemática era usada por eles por causa da astronomia. Como a religiosidade dos mesopotâmicos estava muito ligada à movimentação dos astros, eles eram habilíssimos em cálculos da distância entre as estrelas, sobre a órbita dos corpos celestes. Então, eles deixaram esse legado para a gente. A gente vai continuar essa aula na semana que vem, onde a gente vai falar sobre aspectos da organização social, da economia e da religiosidade dos mesopotâmicos. Tá beleza? Um beijo muito grande em todos vocês. Fiquem com Deus.